Terceirão, uma aulinha de revisão. Eu sei que já viram alguns vídeos aí no YouTube que eu deixei para vocês indicados, então a gente vai finalizar agora com uma revisãozinha básica do que é mol. Então, mol nada mais é do que uma unidade de medida. Como assim? Vamos lá, a gente mede comprimento em metros, a gente mede volume em litros, a gente mede a intensidade de corrente elétrica em ampere. Quando a gente fala de matéria, lembrando que matéria é tudo que tem massa e ocupa um lugar no espaço, a gente vai falar de mol. Ou seja, quando a gente estiver quantificando matéria, a gente vai usar o mol para medir isso. Ok? A gente vai usar três grandes principais unidades, que é o próprio mol, que é a quantidade de matéria. A gente vai usar a massa molar. O que é a massa molar? O próprio nome diz, é a massa de 1 mol de qualquer substância. Essa massa tem que ser obrigatoriamente em gramas, ok? Volume molar, o próprio nome diz, volume molar é o volume de 1 mol. Ele vai valer 22,4 litros, esse valor é fixo, ok? E o último, que é onde acontecem mais os erros, número de moléculas. Em 1 mol eu possuo 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Reparem, eu coloquei, enfatizei aqui, ó, eu possuo. O mol não é 6 vezes 10 a 23. Ele possui 6 vezes 10 a 23 moléculas. Ok? Essas três unidades aqui são bem importantes nos cálculos. E daí vamos para o que é efetivo. Como que eu vou resolver os exercícios? Primeira coisa, estabelecer a relação do exercício. Como é se estabelecer? É massa, mol? É número de moléculas, massa? É massa e volume molar? Você vai ter que estabelecer a relação. Como? Lendo. Interpretação é extremamente importante nos cálculos que envolvem mol. Segundo passo, primeira linha da regra de 3 é a mais importante e ela sempre vai se referir a 1 mol, mesmo quando ele não estiver aparecendo no exercício. Eu já vou dar um exemplo para vocês, tá? Mas olha lá, primeira linha da regra de 3, ela sempre se refere a 1 mol, mesmo que ele esteja subentendido, ele esteja escondido no contexto, ok? Terceiro passo para resolver um cálculo de grandezas químicas, de mol. Montar a regra de 3 corretamente. Se eu montar unidade embaixo de unidade errado, por exemplo, eu coloco lá gramas e mols, um embaixo do outro, vai dar errado essa conta. Ou seja, tem que montar corretamente isso aqui. Se você montar errado, não adianta você entender o exercício, fazer todas as conexões do exercício certo, mas montar errado a regra de 3. Beleza? E por fim, talvez o maior problema nosso, o cálculo. Tem que fazer os cálculos corretamente. Treinar. Então, conselho, deixe a calculadora de lado um pouquinho e vai treinar lá multiplicação, divisão, potenciação, porque vai precisar para esses cálculos. Vamos ver um exemplo? Galera, olha o exercício. Submetido a um tratamento médico, uma pessoa ingeriu um comprimido contendo 45 mg de ácido acetilsalicílico. Ali tem a fórmula do composto. Considerando a massa molar do ácido salicílico de 180 gramas por mol e o número de Avogadro igual a 6 vezes 10 a 23, qual é o número de moléculas da substância ingerida? Então, olha lá, galera. O primeiro passo de um exercício de grandezas químicas qual é? Estabelecer uma relação, ou seja, ele quer que a gente calcule o que a partir do que, certo? Então, olha lá. A primeira coisa que a gente tem que ver no exercício é achar isso. Então, se a gente olhar ali, ó, ele está falando de massa, miligramas, certo? Me deu a massa molar também e falou do número de Avogadro. Toda vez que ele fala do número de Avogadro, ele não quer saber mols, ele quer saber moléculas. Ou seja, ele quer saber o número de moléculas. Ou seja, a minha relação nesse caso aqui é massa molar e número de moléculas. Beleza? Tá. Segundo passo é montar a minha linha da regra de 3. A primeira linha da regra de 3. Talvez seja o passo mais importante do meu exercício. Por quê? Porque se eu monto aqui errado, eu vou ter um exercício totalmente errado. Olha ali, coloquei uma observação bem importante, galera. Qual que é a observaçãozinha que eu coloquei aqui? Sempre referente a 1 mol. Ah, professor, mas ele nem falou de mol ali no exercício. Sim, ele não falou de mol. Então, ele está subentendido, ele está escondido no exercício. Vamos ver como que monta isso. Então, olha lá. Em 1 mol de ácido acetilsalicílico, eu tenho quantas gramas? 180. Como que eu sei isso? O próprio exercício
me dá essa informação aqui, ok? E em um mol de qualquer substância eu tenho quantas moléculas? 6 vezes 10 é 23 moléculas. Ficou claro? Então essa é a relação, tá? Professor, eu nem coloquei o mol no exercício, nem tem mol no exercício, mas por que eu tenho que colocar ele? Porque a sua primeira linha da regra de 3 sempre vai ser referente ao mol. Montei a primeira linha, eu posso até riscar esse 1 mol ali. Ele não é mais importante, porque eu já montei a primeira linha da regra de 3. Ok? O terceiro passo é montar a regra de 3 corretamente, ou seja, unidade debaixo de unidade, as unidades corretas. Então, olha lá, vamos ver o que a gente montou aqui. Ó. 180 gramas é igual a 6 vezes 10 a 23 moléculas. Concordam? De onde que eu tirei isso? Daqui, da primeira linha da regra de 3. Só que no exercício, ele quer saber 45 miligramas. Então, olha lá, fazendo a conversãozinha, lembrando que para eu transformar de miligrama para grama, certo? Eu divido por 1000. Certo? Então eu pego lá 45, divido por 1000, então dá 0,045 miligramas. Quantas moléculas eu vou ter? É isso que o exercício quer descobrir. Vou enfatizar aqui, tem que montar corretamente. Unidade embaixo de unidade igual, então gramas embaixo de gramas. Ah, professor, mas eu coloquei 45 embaixo em vez de 0,45. Tá correto? Não, porque na primeira linha da regra de 3 eu coloquei em gramas, então embaixo também tem que ter em gramas. Beleza? Última etapa, calcular. Ali está passo 3, mas é passo 4. A última etapa é o cálculo, talvez a parte mais importante e a que menos envolve química, sim matemática. Então, olha lá. Tá aqui minha regra de 3. Como que eu faço? Multiplico cruzado. Então, 180 vezes x, 180x. 6 vezes 10 é 23 vezes 0,045 vai dar 0,27 vezes 10 é 23. E daqui eu já abro uma observação. Eu preciso trabalhar com a notação científica agora? Não. Tá? Deixa para trabalhar só no final. Então, olha lá. 180 vai passar dividindo. E isso vai dar 0,0015 vezes 10 a 23. Trabalhando lá com as casas decimais de notação científica, ou seja, andando 3 casinhas com a vírgula, 1, 2, 3, e diminuindo o expoente, eu tenho essa resposta final. Certo, galera? Esse passo a passo que eu passei para vocês, ele sempre vai funcionar? Não. Eu tenho que estar atento a outras coisas. Às vezes, vamos ter alguns passos antes para ajeitar os exercícios. Por exemplo, uma conversão de unidade, trabalhar uma transformação de litro para mililitro, de grama para miligrama, de tonelada para gramas. Talvez algumas outras coisinhas tenham que ser feitas antes. Mas esse passo a passo ajuda muito a resolver os exercícios de grandezas químicas. Estabelece a relação, monta a primeira linha da regra de 3, monta corretamente a regra de 3 e depois calcula. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham ajudados, que vocês relembrem o conteúdo. Agora vocês vão ter uma listinha para fazer. Se cuidem, lavem a mãozinha e até uma próxima, galera. Falou!